Há um tipo de homem que não precisa gritar para ser ouvido, nem implorar para ser amado. Ele não se impõe com gestos grandiosos, nem tenta conquistar corações com promessas. Ele é o homem que aprendeu o poder do silêncio, e é justamente esse silêncio que o torna perigoso, não porque ameaça, mas porque reflete. Um espelho sempre devolve a verdade a quem o encara, e poucas pessoas suportam ver o próprio reflexo sem máscaras. Toda mulher, mais cedo ou mais tarde, é forçada a olhar para dentro desse espelho, depois de perder um homem silencioso. É aí que começa o arrependimento. Não o arrependimento pelo amor perdido, mas por ter subestimado a profundidade de algo que o barulho do mundo não permite perceber a tempo. O homem silencioso vive em um território onde as palavras não chegam. Ele observa, escuta, decifra, entende gestos, pausas, contradições. Enquanto outros falam para impressionar, ele analisa para compreender. O que as pessoas chamam de frieza, nele é apenas discernimento. O que chamam de distância é apenas proteção. Porque o homem silencioso sabe o preço da vulnerabilidade. Já entregou demais, já confiou demais, já foi quebrado o suficiente para aprender que o verdadeiro poder é saber calar. E o silêncio, quando vem de um homem que já viu o pior da alma humana, é mais eloquente que qualquer discurso. Ele não se explica, não tenta se justificar. Quando parte, o faz com a serenidade de quem entendeu que o amor, muitas vezes, é apenas um campo de batalha disfarçado de promessa. E enquanto o mundo interpreta sua ausência como fraqueza, ele está apenas se recolhendo à sua fortaleza interior, onde nada mais pode ser manipulado. E é nesse exato ponto que o arrependimento nasce do outro lado. Porque quem o perdeu começa a perceber que o silêncio dele nunca foi desinteresse, mas sabedoria. Que o distanciamento não era frieza, mas autodefesa. E que a ausência dele, com o tempo, se torna presença demais. Uma sombra que não sai da mente, um eco que insiste em retornar nas horas vazias. O homem silencioso é um espelho da consciência feminina em tempos de ruído. Enquanto o mundo empurra a mulher para a performance, para o constante mostrar-se, ele a confronta com o que está por trás disso. Ele não reage às provocações, não cede ao jogo da atenção. E é justamente isso que o torna inesquecível, porque o ser humano, em sua essência, deseja ser reconhecido, mas o reconhecimento verdadeiro só pode vir de quem enxerga, e ele enxerga. O olhar do homem silencioso carrega julgamento e compaixão ao mesmo tempo. Ele não acusa, mas tampouco absolve. Apenas observa. E é essa observação que desmonta o ego de quem o tentou dominar. Há um momento em que toda mulher que o desprezou sente o peso do vazio. Não por solidão, mas por consciência. O tempo revela que o homem que ela deixou ir não era o que fazia discursos, mas o que agia em silêncio. Não era o que prometia mundos, mas o que sustentava a realidade sem precisar de aplausos. O arrependimento surge como uma serpente que desperta lentamente, uma lembrança, um perfume, uma frase dita anos atrás. Pequenas fissuras na superfície de uma vida que parecia seguir bem. Mas o inconsciente não esquece o que foi real. E o que é real, um dia sempre cobra retorno. O homem silencioso raramente volta. Não por orgulho, mas por lucidez. Ele sabe que o tempo não repara o que foi ferido pela vaidade. Ele compreende que o amor, quando contaminado pela manipulação ou pelo ego, se torna veneno. Então ele segue em frente. Não por frieza, mas por instinto de sobrevivência. Cada passo dado em silêncio é uma forma de cura, e cada lembrança que se apaga é um ritual de libertação. Ele não busca vingança, porque entende que o próprio arrependimento é punição suficiente. E o arrependimento feminino, quando é verdadeiro, tem a força de um fantasma. Aparece nas madrugadas, nas entrelinhas, nas músicas antigas, nos rostos que lembram o dele. O homem silencioso é o arquétipo do lobo solitário, a figura que Jung descreveria como o homem em individuação, aquele que abandona o coletivo para encontrar a própria totalidade. Ele não precisa de plateia, nem de validação. Sua força está em não depender do olhar alheio. Enquanto a maioria busca ser amada, ele busca compreender o amor em sua essência simbólica, o amor como força que revela o que somos
e não o que fingimos ser. E quando esse homem é perdido, a mulher percebe que não perdeu apenas um companheiro, mas um espelho da própria alma. É como se tivesse traído a si mesma, escolhendo o barulho da superfície em vez da profundidade do silêncio. Com o passar dos anos, ela tenta substituir, compensar, recalcular. Mas há algo que o tempo não apaga. O olhar dele. A serenidade com que ele se foi. A forma como ele não precisou provar nada, apenas partir. E quanto mais ela tenta compreender o que aconteceu, mais entende que o erro não foi tê-lo perdido, mas tê-lo provocado a ponto de fazê-lo se calar de vez. Porque o silêncio de um homem desses não é vazio, é sentença. É o ponto final em uma história que nunca mais poderá ser escrita de novo, com a mesma intensidade. O homem silencioso é o herdeiro dos que suportaram a incompreensão. É o filho da rejeição, o irmão da solidão, o pai da introspecção. Ele é o guardião do que o mundo esqueceu. O mistério da presença que não precisa de explicação, da força que não se anuncia, da dor que não se exibe. E é exatamente esse mistério que o torna inesquecível, porque tudo o que não se decifra permanece vivo. O silêncio dele se transforma em uma forma de eternidade. Um tipo de presença que não envelhece, não muda, não se apaga. E é esse eco que atormenta quem um dia acreditou que poderia substituí-lo. O arrependimento, então, não é apenas emocional, é existencial. É o reconhecimento de que o homem silencioso representava algo maior. A chance de crescer, de amadurecer, de ver o próprio reflexo sem ilusões. Perder esse homem é perder o portal para a própria evolução. E essa consciência chega devagar, como a noite que se aproxima quando o sol se põe. Inevitável, silenciosa e fria. E o homem do outro lado segue, não porque esqueceu, mas porque aceitou. Seu silêncio não é ausência, é transcendência. Ele não precisa provar que venceu. O simples fato de não ter se tornado amargo já é a vitória. Ele continua caminhando, invisível para os olhos rasos, mas gigantesco para os que sabem ler o invisível. Porque o silêncio, quando é fruto da sabedoria, se torna linguagem de imortais.